Queridos irmãos, minhas irmãs, o Senhor nos abençoe na abundância das suas misericórdias. Amém. Eu estava refletindo nas palavras da exortação que nos lembraram instruções de Paulo a um dos seus discípulos. Estava pensando comigo se não é hora de nós fazermos uma profunda mudança de conceitos em nós mesmos acerca do que é a igreja do Senhor. Nós temos em nossos dias um número enorme de denominações. E todas elas falam de Deus e falam de Cristo. E evidentemente, é sempre bom falar de Deus e de Cristo. Mas nós vemos também que algumas comunidades, elas têm uma prática que não tem nada a ver com Cristo. A igreja de Jesus, ela tem 2000 anos de história, de atavismos e coisas que ao longo dos séculos as pessoas foram introduzindo nas práticas. E nós, em todo o tempo, precisamos refletir sobre estas práticas para saber se elas estão em acordo com os ensinamentos da igreja primitiva. Por que nós falamos igreja primitiva? Porque não tem sentido que haja uma igreja com o nome de Jesus que não se fundamente na igreja primitiva. Pode ser até que nós temos lá um templo onde as pessoas pratiquem os ensinamentos da antiga lei. Pode ser, são livres para fazer, não estamos dizendo que eles não têm essa liberdade. Mas nesses dias de tanta confusão, há de pensar se nós não estamos envolvidos numa confusão dessas, irmãos. O que é verdadeiramente a igreja de Cristo? Ela nasceu como? Existe um bom número de pessoas que não sabe que a igreja cristã nasceu do trabalho de Paulo, escolhido por Jesus para sair de Israel e levar a mensagem do evangelho aos povos que não eram ligados aos antigos hebreus, aqueles que foram libertos lá do Egito, o chamado povo escolhido. Alguns irmãos parecem insistir em andar nos caminhos velhos, fazendo coisas que Paulo não ensinou, que João não ensinou, que Pedro não ensinou. Esses são os pilares da igreja cristã primitiva. Eu sou crente, muito bem. Eu sou cristão. Será que eu sou cristão? Porque eu posso ser crente sem ser cristão. O crente que não é cristão, ele não tem compromisso com Jesus. Mas o crente que é cristão, ele tem todo compromisso com Jesus. E é a esse que nós falamos. Nós não falamos nos crentes que não são cristãos. Mas se nós achamos mesmo que somos cristãos, nós não podemos estar desvinculados
da igreja primitiva, dos ensinamentos que os pais da igreja deixaram para nós. É certo que a igreja cristã primitiva foi transformada no passar do tempo. A história foi passando, né? Foi se desenvolvendo, os séculos foram sendo consumidos e a igreja foi se transformando. Evidentemente, dentro dela entraram muitas coisas que não têm a ver com o evangelho da salvação, da graça e da graça de Deus. Mas ao longo desses períodos, o Senhor enviou também homens que promoveram reformas dentro da igreja. Essas reformas nem sempre eram agradáveis, para que a igreja não se perdesse indefinidamente nas coisas do mundo. Nós temos um inimigo, que é Satanás, que sempre quis destruir a igreja. Não que ele queira banir a igreja, mas ele entra na igreja e distorce o sentido das coisas, para que você não tenha oportunidade de ser liberto das coisas velhas. E com isso, depois da sua morte, você vai parar nas regiões de sofrimento. É isso que o diabo quer. E é aí que nós precisamos estar alertas. O que aconteceu na Idade Média foi um profundo movimento de reformas para que a igreja se aproximasse do povo. Os papas, os cardeais, eles vinham já em muitos séculos fazendo coisas incompatíveis com a simplicidade do evangelho. E alguns padres de dentro da própria igreja promoveram este movimento de reformas, que não tinha a finalidade de dividir a igreja, mas que acabou dividindo a igreja, dando origem à chamada igreja protestante. Tudo bem até aí? Muito bem. Ano de 1800 e qualquer coisa. Na Europa começou a manifestação de um tal espírito. Uns o chamava manifestação do Espírito de verdade, outros do Espírito Santo. Outros diz que esse movimento teria vindo salvar a igreja protestante, que já estava perdida, segundo eles. E aí nasceu a chamada igreja evangélica pentecostal, com a manifestação de espíritos, que lá da Europa passou para os Estados Unidos, desceu para a América Central e veio parar no Brasil. Nós temos um número enorme de denominações chamadas pentecostais, que não tem compromisso com a igreja primitiva. Os irmãos percebem isso? Eles têm compromisso com o Espírito, mas não com a igreja primitiva. Não tem compromisso com Paulo, não tem compromisso com João, não tem compromisso com Pedro. Aí nós temos que ficar atentos. Por quê? Nós vamos impedir? Não, não vamos impedir. Eles são livres. Como são livres qualquer um que quer fazer uma seita, uma doutrina qualquer, ensinar qualquer coisa. Nós vivemos numa democracia. Mas nós estamos chamando a atenção dos irmãos para nós definirmos de uma vez por todas se nós somos ou não cristãos. Eu sou cristão? Meu compromisso é com Cristo e com os apóstolos. E com a igreja primitiva. Aí dentro dela eu consigo me situar. As promessas, elas foram aos poucos sendo feitas lá atrás, desde Abraão, depois pelos profetas, mas as promessas se cumpririam em Cristo e não em outro profeta, de maneira alguma. Quando nós vamos lá no último livro da Escritura Sagrada, o Apocalipse, nós vemos quem enviara o anjo para falar com João? Jesus. Quem que é o noivo da Nova Jerusalém? Jesus. Por que todas as coisas foram criadas?
para Jesus. Quem criou todas as coisas desde o começo, antes do mundo existir? Jesus. Então qual é o nosso compromisso, irmãos? Eu não posso ter compromisso com Moisés, não posso ter compromisso com Isaías, com Jeremias, que veio a seu tempo trazer a boa nova. Eles naquele tempo trouxeram uma mensagem para o povo judeu. Mas quem foi que falou a nós gentios? Paulo. Foi Paulo que começou a igreja. Então eu preciso saber quem que eu sou, me situar nessa confusão de igrejas, se eu sou ou não cristão, se eu tenho um compromisso com Jesus. E preservar este compromisso. Eu tenho que preservar as tradições apostólicas. Quando nós vemos uma instrução como essa de Paulo, dada ao seu discípulo Timóteo, nós percebemos que é uma carta pessoal, uma carta que o apóstolo escreveu a um discípulo dele, mas estava cheia de instruções que a igreja veio mais tarde aproveitar para a sua orientação. Os irmãos percebem? Então, esses compromissos dos apóstolos com a igreja passaram a ser a tradição nossa, a base, o alicerce do cristianismo. Eu tenho que conhecer isso e saber que se eu sou cristão, eu tenho ligação com a igreja primitiva. Eu estou ligado à igreja protestante da Reforma, eu estou ligado à igreja católica, que é a igreja mãe. Os irmãos percebem? Nós temos raízes, nós não nascemos do nada. Não chegou um espírito lá e se manifestou e disse: vou criar uma igreja nova agora aqui para vocês, porque as outras estão tudo errado. Nós não temos compromisso com aquilo, nosso negócio agora é espírito. Eu só quero lembrar aos irmãos que na mesma época que apareceram essas igrejas, apareceram também outras doutrinas de cunho espiritual. O espiritismo kardecista, os mormons, tudo apareceu no mesmo tempo, no mesmo lugar. Não estou dizendo que é do mal, que é do Satanás, mas tenha cuidado, tá certo? Vamos ter cuidado para nós não sermos enganados pelas coisas que nós não vemos. Aí está o perigo. O perigo não está nas coisas que nós vemos, mas nas coisas que nós não vemos. Amém? Evangelho segundo João, capítulo 7, por favor, me acompanhe. Como nós falamos da questão do Espírito Santo, vamos ver o que é a promessa. Aí no capítulo 7, narra uma passagem em que estava acontecendo uma festa entre os judeus chamada Festa dos Tabernáculos. Esta festa, ela comemorava a peregrinação do povo escolhido pelo deserto, depois que eles saíram lá do Egito, ficaram 40 anos, né, andando lá pelo deserto. Eles tinham essa festa chamada Festa dos Tabernáculos, onde eles comemoravam esta peregrinação. E foi durante esta festa que Jesus, aí no versículo 37, ele faz referência ao Espírito que nós haveríamos de receber. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele havia dito isso a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Versículos 37, 38 e 39. Vamos tentar entender o que é a promessa do Espírito Santo, para a gente não ficar recebendo espíritos por aí, achando que é o Espírito Santo, hein? E eu, quando digo recebendo espíritos, eu digo espíritos mesmo. O invisível está cheio de espíritos.
que podem nos possuir se nós deixarmos, irmãos. Jesus fala de uma sede. Sede. Quem tem sede, venha a mim e beba. Do que ele está falando? De que água o Senhor está falando, irmãos? Seria uma água abençoada? Uma água com algum teor especial de energias que poderia matar a nossa sede? De que sede que ele está falando, se a água poderia ser encontrada em muitos lugares? Ele fala de uma sede que não é a sede de beber água, e de uma água que não é a água que nós bebemos. Ele fala da sede da palavra de Deus. As nossas almas, elas têm fome e sede da palavra de Deus. Por esta razão, o Senhor diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que é ir ao Senhor? O Senhor está aqui na igreja? Sim, onde 2 ou mais estiverem reunidos, estarei no meio dele. Mas onde nós podemos encontrá-lo, irmãos? Nós podemos encontrar o Senhor através da nossa oração, da nossa comunhão, do nosso serviço a Cristo, na anunciação do quê? Da boa nova. O que eu vou anunciar? A boa nova. É no meu serviço na igreja, é participando efetivamente da igreja, de tudo que se faz na igreja, é que eu vou encontrar com o Senhor. E as pessoas podem participar em qualquer lugar, eles não podem dizer, não, eu não tenho um lugar para frequentar, estão em comunhão conosco através da internet hoje. Eles podem participar anunciando este evangelho do reino, falando dessa igreja quase desconhecida das pessoas, da igreja apostólica. Todos podem participar e devem fazer, e nós vamos encontrar Jesus quando nós estamos servindo a Jesus. Então o que acontece? A nossa sede, ela é saciada. A nossa sede, ela acaba no momento em que nós começamos a conviver com Jesus. A sede vai acabando, irmãos. Mas se nós estamos na comunidade e fazemos parte apenas corporalmente, nós estamos na igreja e continuamos com sede. Isso é muito comum. Pessoas que as vidas não são transformadas, embora estejam na igreja há muito tempo, falta-lhes beber da água da vida. Quem crê em mim, versículo 38, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha ele falando da água de novo. Quem crê em mim. Jesus é a fonte da água viva. Só nele nós encontramos a água que mata a sede para sempre. Ponto final. Irmão, nem em Deus você consegue matar a sede. Nem em Deus você mata a tua sede. Somente em Jesus. E por que eu vos digo isso? Por acaso os judeus não tinham Deus? Os judeus não tinham os profetas? Mas eles não tinham o Cristo crucificado. O Senhor não tinha sido glorificado. O Espírito Santo não havia sido dado ao povo. Como é que matariam a sede?
Por isso, não adianta ir a Deus buscar conforto, consolo na pessoa do Pai, mas você tem que procurar consolo na pessoa do Filho. Quando você despreza o Filho, vai buscar o Pai, você está se comportando como os judeus, irmãos, que não tinham o Senhor. Estamos estabelecendo aqui o que é o Espírito Santo. Se eu creio em Jesus, o que acontece com a água da vida? Ela começa a jorrar do meu coração como uma fonte inesgotável de bênçãos. Bem, olha, Ele é a fonte. Se nós cremos no Senhor, rios de água viva correrão do nosso ventre. Percebe? Eu não era nada, por meio da fé, eu passo a estar em união com Cristo. Com Deus, através de Cristo. O que aconteceu comigo? Eu começo a ser uma fonte de águas vivas. Quando eu anuncio a palavra e alguém recebe a palavra, o que acontece? Aquela pessoa, ela passa a ser uma fonte de água viva. Percebe? E a água vai se espalhando nos corações dos crentes. E nós passamos a viver por ela. Passamos a viver pela palavra de Deus expressa na pessoa de Cristo e depois dos apóstolos. Irmãos, eu quero que os irmãos estejam atentos a essa raiz de coisas, porque é a nossa origem. Volte até a época de Jesus crucificado. A nossa história começa bem ali. Volte ao tempo dos apóstolos, a sua luta contra o judaísmo que estava dentro deles. Leia a Escritura para ver as dificuldades que eles tiveram para se livrar das coisas velhas. Como é que eu vou alimentar as coisas velhas no povo hoje, irmãos? Veja Pedro, as dificuldades que Pedro teve para se converter, irmãos. Ele achava que a lei e as obras eram tudo. Para eles eram puros. O resto era tudo imundo. Foi uma grande dificuldade para que ele se convertesse. Então nós hoje precisamos nos lembrar disso e preservar as tradições que nós recebemos dos apóstolos e do Senhor. Ponto. Não vá para trás. Se você ir para trás, você vai se enfiar num cipoal difícil de sair lá de dentro, gente. Difícil. Olha, Pedro, para ser convertido, o Senhor teve que fazê-lo ter uma visão celestial. Paulo, para ser convertido, o Senhor teve que derrubar do cavalo. Olha a força que tem as coisas velhas, as coisas antigas. Não vá para trás. Volte conhecendo a história, para você saber direitinho como que foi, como que a igreja nossa foi estabelecida. A igreja cristã. Nós somos cristãos. E nós nos alegramos muito por isso, porque o nosso Senhor, Ele faz de nós vasos sujos, Ele transforma-nos pelo Espírito Santo em fontes de água vivas e abundantes. Amém. Quem crê em mim, versículo 38, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu começo a anunciar a palavra pelo Espírito Santo. Não estamos falando aí de manifestações até agora, perceberam? É só comunhão e bênção. Não tem nada de manifestações.
O que significa isso? Crê em mim, rios de água vivas passarão a correr do seu ventre. A palavra diz, ele dizia isso do Espírito que havia de receber aqueles que nele crescem. Rios de água viva nascem no nosso ventre quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ser um servo da casa do Senhor, a espalhar consolo, a espalhar esclarecimento. Esclarecimento, as pessoas não sabem o que estão fazendo aqui, irmãos. As pessoas não vieram aqui para viver, elas vieram aqui para poder conhecer a glória de Deus. Quase que escapo, eu ia dizer que elas vieram aqui para morrer, mas acho que vai ser um escândalo. Mas na verdade é isso, nós viemos aqui para morrer. Morrer em nossos pecados, para conhecer Cristo e viver. É difícil entender isso. É escândalo para o mundo, porque as pessoas não sabem o que é a morte. As pessoas não sabem o que é a vida eterna, que existe uma vida do lado de lá, de plenitude, de atividades. E nós temos que espalhar essa notícia, irmãos. Espalhar essa notícia para todos. Que nós pudermos. Esta é a água abundante, que nasce no coração de Deus e foi entregue aos crentes por meio de Jesus. Amém? O Espírito Santo, naquele dia ainda não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. É muito importante a gente saber disso. As pessoas querem, porque querem dizer que antes de Cristo o povo tinha o Espírito Santo. O povo não tinha o Espírito Santo. Senão Jesus falaria dele. A palavra diz que o Espírito Santo ainda não fora dado. Então os judeus, eles não tinham o Espírito Santo, irmãos. Ah, mas o Espírito Santo não estava trabalhando antes de Cristo? Ora, claro que estava. Mas quem tinha o Espírito Santo? Os profetas. Os profetas é que tinham o Espírito Santo. Eles é que falavam com o Senhor. O povo não. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio. Olha, a partir de Jesus, quando ele foi glorificado na cruz, pela ressurreição, ele enviou o Espírito Santo para o povo. Agora nós teríamos o Espírito Santo, nós que cremos. Quer dizer que nós somos feitos profetas? Todos nós? Sacerdotes? Sim, nós fomos feitos profetas e sacerdotes por Cristo. Herança abençoada e divina. Homens, mulheres, jovens, velhos, todos nós somos profetas do Senhor. Para quê? Para adivinhar coisas por aí? Para sair fazendo milagres por aí? Não, irmãos. Para espalhar a água da vida. A boa notícia que se espalhe em todos os lugares, nas esquinas, nas ruas, no lugar onde você trabalha, na sua família. Espalhe a boa nova. Diga que não existe morte. Diga que existe uma vida do lado de lá. Que nós estamos aqui para conhecer a glória de Deus. Chame pelas ovelhas do Senhor, faça isso. Clame a essas ovelhas que despertem do sono, daquele sono das coisas velhas, para conhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que trouxe boas notícias dos céus. E que boas notícias! Você quer notícia melhor que naquele tempo? Quando você cometia um pecado, você tinha que fazer tantas coisas para se livrar dele. Até sacrifícios. Bodes, ovelhas, pombinhos. E como o sangue dos bodes não pode nos livrar do pecado, o que acontecia? Você voltava a pecar de novo. Você não tinha o Espírito Santo. Esse é o problema.
Jesus veio acabar com isso. Primeiro, nascemos com o fardo do pecado nos lombos. A marca de Adão. Ele chega e pega o fardo, diz: é comigo. Você crê em mim? É comigo. Ele passa a transformar a nossa vida, irmãos. E nós passamos a viver por meio da fé no Espírito Santo. Anunciemos essas boas novas. Rios de águas vivas. Os irmãos percebem? Não tem nada de barulho. Podem acontecer algumas manifestações do Espírito, como aconteceu em Pentecostes. Os irmãos falaram em línguas de outras pátrias. Tudo em ordem, né? Não era uma grande confusão, não. Pode acontecer de alguém, ao ser tocado pelo Espírito, se exaltar, levantar e proferir palavras de adoração ao Senhor. Essas coisas podem acontecer, mas não são obrigatórias para que a pessoa seja batizada. O batismo é dentro de nós. Rios de água viva correrão do seu ventre, da sua entranha. Percebe, irmãos? O que é diferente hoje dos tempos antes de Cristo? Nós temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá vitória sobre o pecado. Amém? É Ele que dá vitória. Não há outro. Jesus foi glorificado. Recebemos o Espírito Santo. Isso é igreja. Essa é a igreja cristã verdadeira, irmãos. Sejamos uma legião de anunciadores, pelas ruas, em todos os lugares. Vamos anunciar a boa nova. Para nós concluirmos, eu gostaria de movimentar um pouquinho adiante, no capítulo 14, por favor, me acompanhe. Eu gostaria só de ressaltar alguns versículos desse capítulo, para a gente poder concluir o pensamento. No capítulo 14, Jesus deixa claro para nós que ele não ensinava uma doutrina que era dele. Ele diz: a doutrina que eu ensino é do meu Pai. Igreja cristã evangélica. Não podemos ensinar outra coisa senão o ensino de Jesus. Versículo 6. Existem muitos caminhos que levam a Deus. Os irmãos já devem ter ouvido isso. Não é? Não é o que está escrito no versículo 6. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Essas coisas aqui, olha, elas precisam estar juntas dentro de nós. Eu posso ter o caminho, mas se eu não tiver a verdade. Eu posso estar na igreja, mas se eu não conhecer a verdade, eu me perco. Eu posso estar no caminho, eu posso conhecer a verdade, mas se eu não tiver a vida, eu estou morto. E a vida está em Cristo. Amém? Olha, não é difícil entender. Na igreja eu preciso saber essas três coisas. Que Jesus Cristo é o caminho, que existe uma verdade que está nos seus ensinamentos, e existe a vida que está nele. Somos vivos com poder sobre a morte e os infernos, se estamos em Cristo Jesus. No versículo 15, ele diz assim: olha, eu vou lhes dizer um sinal daqueles que andam comigo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se nós não observarmos os mandamentos, quais são os mandamentos? Os 10. Vamos obedecer os mandamentos? Vamos. Mas por qual caminho? Na época de Moisés era pela ameaça. Tentávamos obedecer na marra,
Com Cristo, não. Pelo caminho do amor. Eu aprendo a amar na igreja o meu semelhante, com o amor de Deus. Daí os mandamentos se cumprem. Os 10 se cumprem naturalmente no meu coração. Percebe? Isso é básico. Então vigia você mesmo, meu irmão. Olha para você. A palavra diz: não adulterarás. Mas eu já estou adulterando. Eu já larguei da minha esposa, do meu marido, já fui arrumar outro. Hoje é muito comum 2, 3 relacionamentos conjugais. As pessoas não estão preocupadas com isso, não. Como no mundo isso não tem nenhuma importância, as pessoas deixaram o mundo entrar dentro do seu coração. Como disse o preletor na abertura, não conseguem ir a Cristo, traz Cristo a eles. A gente vai deixando, sabe? Não tem nada demais. Meu irmão, separação conjugal é adultério. Se você é separado, se você já é separado uma vez, não precisa nem ser 2, você já arrumou uma grande confusão para você. Trata de procurar Jesus e procurar muito bem procurado e viver muito bem vivido esse Cristo até os seus dias derradeiros aqui na terra, porque você já tem um problema muito grave, muito sério. Mentira. As pessoas mentem de maneira descarada, irmãos. Que é uma naturalidade hoje. Mentir faz parte da coisa, do jogo. Inveja. Inveja, muito comum na igreja, inveja. Desejar coisa alheia. Não estamos contentes com o que temos. Gostaríamos de ter algo que outra pessoa tem. Desonrar pai e mãe. Nem se importar com a igreja. Imagina se vai reservar um dia para poder ir para a igreja. Nem isso. Não se importa. Qualquer compromisso que tem no mundo, hoje não dá, não vou. A vovó veio visitar. Traz a vovó na igreja, infeliz. Arrasta a vovó para a igreja. Quem sabe você pode salvar a alma dela. Sabe lá se ela não anda perdida aí nas ilusões desse mundo. Alguém vai nos visitar no domingo pela manhã, que é o dia do culto? Convida a pessoa para vir. Convida. Percebe, irmãos? Nós temos que colocar esses mandamentos no nosso coração. E isso se faz pelo caminho do amor. Jesus diz: olha, é sinal que vocês estão andando comigo se vocês guardarem os mandamentos. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, diz o verso 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Mas, versículo 26, para concluirmos, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai ensinar e ele vai lembrar as coisas que eu vos tenho dito. Está escrito aí que ele vai ensinar o que Moisés falou? Não. Está escrito aí que ele vai ensinar o que Isaías falou? Não. Jeremias falou? Não. Então nós não gostamos de Isaías, não gostamos de Moisés? Não, de maneira alguma. Nós gostamos demais dos profetas que trabalharam lá no seu tempo. Mas nós estamos no nosso tempo. Cristãos. O Senhor disse: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha o que caracteriza a manifestação do Espírito Santo. Quem fala pelo Espírito Santo, fala sobre o que o Senhor ensinou. Não se deixe enrolar, tá bem? Cuidado com os espíritos que falam por línguas enroladas, porque tem muitos embrulhões no invisível. Toma cuidado com isso. O que é que o Espírito Santo vai ensinar?
O que é que os antigos não sabiam? Os antigos não sabiam algumas coisas que são de fundamental importância. Primeiro, nós temos alguém que perdoa os nossos pecados. Isso, por si só, é uma maravilha. Meu irmão, a dívida é enorme. Você chega na casa do Senhor, Ele perdoa você. E diz, entra na minha casa. O Senhor não vai perguntar o que eu fiz? Não tem interesse. O que me importa é o que você vai fazer daqui para frente. Que bom, hein? Imagina vocês aí, alguém aí está devendo um pouquinho lá no banco. Como é que está? Um pouquinho? Imagine se alguém viesse hoje, entrasse por aquela porta e dissesse, olha, sabe aquela dívida lá no banco, aquele financiamento, aquelas coisas que estão te incomodando, você não sabe se vai ter dinheiro para pagar ou não, a dívida do ICMS e tal. Olha, acabou, não tem mais nada. Amém? Meus irmãos, nós vamos sair daqui saltando como bezerros que saem da estrebaria, meus irmãos. E vamos saltar de alegria. Jesus está perdoando uma dívida muito maior. Você não pode nem imaginar o que Ele está te perdoando. Isso é novidade. Isso que o Espírito Santo ensina. Segundo, ressurreição. Vida depois da morte. Ensina isso, irmãos. O Senhor disse, olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem está vivo e crê em mim, não morrerá. Ensina isso, anuncia isso, é o Espírito Santo. Não, vamos fazer festa na morte, claro, tudo é muito doloroso para nós, ainda. Mas vamos compreender melhor o que é passar daqui para o lado de lá. A ressurreição que eu vos falo é a ressurreição em Cristo. Quem não tem Cristo é outra história. Quem não tem Cristo está mesmo em maus lençóis. Viu? Como é que nós temos que anunciar? Ressurreição em Jesus. Se Ele me salvou, se eu creio que o Senhor é meu Salvador, eu ressurgirei, passando pela morte, eu ressurgirei na vida eterna. Em Cristo. Eu não estou falando de outros que morrem sem fé. Tá bem? Isso é que o Espírito Santo anuncia. Em terceiro lugar, o Espírito Santo anuncia o juízo. Meu amigo, para crentes e para não crentes, para quem está nos céus, na morte ou no inferno, o dia do juízo virá para julgar cada um de nós. Não importa se você foi santo ou não. Virá a morte, o inferno, os céus, todos estarão sujeitos ao juízo de Deus. É o fim das coisas velhas, para que venham novas coisas. Anuncia o juízo. Todos nós, crentes ou não, estaremos recebendo segundo as obras do nosso coração. Está bem? Por derradeiro, anuncia a chegada do reino, a nova Jerusalém, a nova terra que vem depois do fim. Uma nova terra e novos céus, segundo o profeta Isaías e segundo o Apocalipse, capítulo 21, segundo Jesus, Mateus capítulo 24. Anuncia a chegada do reino. E diz ao povo que nós vamos passar por um período de muito sofrimento e transtornos, mas que com fé em Jesus, o nosso barquinho, ele chegará com segurança. Amém? Olha o Espírito Santo, hein? Olha o Espírito Santo, o que ele anuncia. Atento a isso. Está bem? Deixo-vos a paz, diz o Senhor. A minha paz vos dou, não dou a paz como o mundo dá. Que a paz do Filho de Deus possa estar no coração
de todos os nossos amados aqui reunidos e aonde esta palavra estiver chegando. Amém.